Quer saber o que a gente achou da F850 GSA depois de 8.000 quilômetros? Então fica ligado aí que nesse vídeo a gente vai te colocar tudo tintim por tintim. Não é um vídeo técnico, a gente está falando sobre percepção de pilotagem. É o que a gente sente quando pilota a moto. Se a gente gosta do que a gente gosta, então fica de olho aí. Bom, por que a gente escolheu uma F850 GS Adventure? Primeiro, dentro do nosso perfil de rodagem, a gente gosta de autonomia. Então, o tanque de 24 litros vai atender bem às nossas demandas. A gente tem um jeito de se deslocar onde a gente gosta de parar pouco, né? Tudo dentro do que a gente provisiona. Então, a 850 Adventure veio atender essa nossa expectativa. Bom, em comparação à F800 GS anterior, o que a gente vai conseguir passar para vocês aqui, e vamos tentar deixar isso de uma forma bem didática, é de baixo para cima. Vamos começar com a suspensão. Agora, a F850, tanto a Premium quanto a Adventure, tem o ESA. Então, hoje eu consigo buscar uma regulagem de suspensão, vou mostrar aqui para vocês no painel, tá certo? Onde eu consigo adequar carga e terreno. Eu tenho dois módulos, o Road e o Dynamic, que mexem em pré-carga de mola e retorno de amortecimento. E eu tenho aqui também, vamos ligar o motor, o ajuste de altura. Então eu vou apertar aqui a configuração para 2 pilotos e vocês vão ver a suspensão trabalhando. No nosso entendimento, a única coisa de suspensão que ficou a desejar no projeto é que as bengalas dianteiras poderiam ter vindo também com esse recurso eletrônico. Isso ia trazer uma dinâmica para a condução, tanto no on quanto no off-road, muito melhor para o piloto, né? Essa configuração automática ajuda bastante, tanto na suspensão traseira quanto na dianteira. Na dianteira, por enquanto, está devendo. Agora a gente vai falar do coração da moto. Em tese, é um bicilíndrico paralelo, como da versão anterior, da F800, só que esse motor está muito melhor. Lógico, um projeto mais evoluído, mas aonde você sente a diferença? No conforto de rodar. É um motor que vibra muito menos, alcança giros maiores e você consegue ter uma velocidade de cruzeiro maior com mais conforto. A moto vibra menos, essa é a verdade. Então, para você rodar longos trechos, para você fazer uma pilotagem mais divertida em trechos de curva, isso tudo ajudou demais a F850 nesse sentido. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do conforto, tá certo? O banco da 850, apesar de ser um banco com formato anatômico e confortável, para longas viagens ele acaba cansando um pouco. Acho que por causa da densidade da espuma, que é um pouco rígida demais para o modelo, então você acaba tendo um pouco mais de desconforto em longos trechos, tá? Nada que atrapalhe muito, porque na verdade as paradas são estratégicas, né? Você consegue administrar isso de uma forma que melhor te convém. Mas para sentar a bunda aqui, meu camarada, e fazer 1.000 quilômetros com 3, 4 paradas incomoda um pouco. Agora ela tá de moto, hein? Agora tá. Agora ela tá de moto. Agora ela tá de moto. Uma outra coisa que a gente vai falar agora a nível de conforto é que a 850 ficou muito próxima da 1250. Se você olhar o painel TFT e todo o jogo de comandos do punho, é exatamente o mesmo da 1250. Lógico, restringido a algumas funções que a 1250 tem a mais do que a 850, mas você consegue configurar tudo na moto, desde suspensão, conectividade, navegação, tudo aqui funciona de uma forma para te dar mais conforto e prazer ao pilotar. Agora a gente vai falar do negócio que muita gente gosta, que é os defeitos que a moto tem na nossa percepção. E aí a gente espera que a galera meta a boca mesmo, porque é o seguinte:
Tá de BMW? Tá de alvo nas costas, meu camarada. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é o posicionamento do GPS, que vem aqui original de fábrica. Para nós é inconcebível um piloto conseguir navegar tanto no on quanto no off olhando para baixo. Quando você usa um capacete de enduro, então, onde o queixo é mais alongado, isso fica muito nítido. Você precisa realmente abaixar muito a cabeça para poder enxergar e navegar. Eu sei que muita gente vai falar que gosta de ter a navegação auditiva, mas para nós que navegamos basicamente no visual, isso é completamente esquisito. A gente não consegue se adaptar. E para isso, a gente fez contato com um dos nossos parceiros, que é a Motopoint, e trouxe o GPS para o lugar que ele merece, né? A gente está no mesmo campo de visão da estrada, mesma leitura de painel e navegação condizente com o campo de visão que o piloto tem que ter. Muito engraçado porque esse recurso do GPS, de tirar ele do guidão e trazer ele para cá, é muito simples. A Motopoint desenvolveu 2 braços de sustentação com um eixo, onde você consegue prender o mecanismo original do GPS, a tomada, tá certo? Nesse suporte que eles desenvolveram. Vale salientar que tem sobra de cabo para você trazer esse GPS aqui para cima, tá certo? E a instalação é muito simples. Você tira 4 parafusos da bolha, 4 presilhas daqui do acabamento e consegue você mesmo na sua casa instalar esse suporte. E ó, fica bem legal. Outra coisa que para nós é muito complicado de entender é como é que uma moto de off-road, que tem essa vocação off-road, não vem com o cavalete central. Então é assim, como é que eu vou lubrificar a corrente dessa motocicleta ou fazer algum reparo, de repente tirar a roda dianteira, somente com o apoio lateral? Dá para fazer? Lógico que dá. Dá para fazer um monte de coisa, só que não é um facilitador. E isso atrapalha, tanto na hora da manutenção da corrente, para lubrificar, como para fazer qualquer retirada de um dos pneus. Então, fica a dica aí. A gente precisa de um cavalete central nessa moto. O grande responsável pela falta de um cavalete central nessa moto é essa marmita aqui, ó. No Brasil, para atender a legislação de emissão de ruídos, a BMW optou por tirar um pouco de cavalagem da moto, tá certo? E instalar essa marmita aqui para atender as normas exigidas. Só que a minha pergunta é, cara, com um corpo de engenharia desse, uma fábrica desse tamanho, será que não dava para gastar umas horinhas e desenvolver um cavalete central que coubesse junto com isso aqui? Uma, porque a gente sabe que acha no mercado de peças repositoras. A Chapan tem o cavalete central para essa moto. Então, se a Chapan fez, a gente entende que seria legal a BMW fazer isso também. Agora a gente vai falar um pouco do que a gente colocou de acessórios nessa moto para facilitar a nossa vida e deixar a nossa performance melhor, tanto no on quanto no off-road. Então, começando aqui por baixo, a gente colocou pedaleiras articuladas da Anker. Então você consegue ter um nível de inclinação nessa pedaleira. Ela é retrátil, igual a original. A montagem é muito simples, porque é no pino original que você monta a pedaleira, você tira a original e coloca ela no lugar. Uma ressalva, que a gente está passando isso pro pessoal de desenvolvimento da Anker. O eixo onde a pedaleira vai presa, ele precisa ser deslocado aqui para frente. Para quê? Como a 850, isso é muito evidente do lado de lá no pedal do câmbio, não tem regulagem de pedal de câmbio, a bota de off-road tem dificuldade para trabalhar nesse espaço aqui. Então o que a gente acha? Que deslocando esse eixo aqui para frente, a pedaleira vem mais para trás e facilita o acesso, tanto do pedal do freio quanto do pedal do câmbio. A gente vai mostrar para vocês lá. Bom, agora a gente está aqui no pedal do câmbio e esse pedal de câmbio, ele tem um sistema de montagem único, onde não tem variação. Então o pedal não varia. Essa borrachinha aqui, ó, essa pontinha de pedal, ela sim pode ser colocada aqui ou na última extremidade e ela tem uma regulagem de 360 graus aqui para você achar a melhor posição para pilotar. Mas volto a repetir, com a bota de off-road isso fica muito difícil. Essa pedaleira tem que ser deslocada para trás, então o eixo dela precisa vir para cá. O espaço aqui é muito curto. Mesmo com a inclinação,
a altura de uma bota off-road, o piloto precisa fazer uma ginástica um pouco maior para poder estar cambiando, principalmente na pilotagem de pé. Um outro acessório de suma importância, principalmente para a gente poder andar um pouco melhor no off-road, é o riser de guidão. Esse riser de guidão da Anker tem 20 milímetros de altura e um recuo de 45 graus, ou seja, eu trago o guidão mais para cima e mais próximo do piloto, o que me ajuda quando eu estou pilotando no off, principalmente se eu fico de pé. Imagina isso aqui, ó, 20 milímetros para baixo e para frente. Dá uma olhada nas minhas costas como fica arqueado. Essa não é uma posição ideal de pilotagem. Aqui, ó, eu estou mais de pé, minha visão fica mais linear e eu consigo aproveitar melhor esse acessório que é tão importante, principalmente na pilotagem off-road. Um outro acessório que é de suma importância para trazer conforto para sua pilotagem é adequar o tamanho da bolha à sua estatura. No meu caso, 1,86 de altura, então a bolha original não consegue me atender. A gente comprou uma bolha da Puig que é 17 centímetros maior do que a original. Aí eu vou te falar assim, melhora muito, mas não resolve. O ângulo da bolha, ele ainda é muito deitado para o piloto, né? Na 1250 você tem isso mais de pé, eu diria. Então fica muito mais fácil de você pilotar e não ter nenhuma turbulência no capacete. Outra coisa que a gente vai salientar aqui como acessório que a gente acha primordial é o protetor de farol. Por quê? Nesse caso aqui, ó, a gente tem o original que é fabricado pela Celebes. Um farol desse, meu amigo, é muito caro. Então, essa opção aqui, ó, para você proteger o seu farol, seja no off, eu acho que é um investimento muito bacana, vale a pena. E ó, se você vai lavar a moto, é de fácil instalação, tá pronto. Bom, desde que a gente pegou a nossa viatura oficial, a gente tem em mente um projeto de personalização da moto, né? Inúmeras motos dessas são soltas no mercado todos os dias e ter alguma coisa diferente faz toda a diferença. A gente começou primeiro pelo kit de adesivos da MRC, desenvolvido especialmente para o GS22, usando o nosso nome e as nossas logomarcas. Outra coisa muito legal também que a gente acabou de fazer é a cristalização vitrificada de toda a pintura, motor, barras de proteção, tudo isso aqui está protegido com aquela película igual que você põe no celular, de vidro. Isso vai trazer uma repelência à água maior, então quando você estiver em trânsito vai grudar menos sujeira, tá certo? Vai te trazer uma durabilidade maior, tanto no padrão da pintura quanto no padrão dos adesivos. A gente queria deixar a moto mais clean, então o que a gente fez? Apagou um pouco esse prateado, porque esse defletor aqui ele é todo prateado na moto original, então a gente deixou ele todo preto e aproveitou também para colocar os ferros de uma maneira discreta, onde a traseira da moto passe despercebida. Depois a gente vai colocar as fotos do antes e do depois, para vocês verem o que a gente está pretendendo. A gente quer uma moto com um visual mais clean, e para isso não precisa ser claro, pode ser escuro. E com isso, então, a gente quer passar mais desapercebido nessa parte que chama muito atenção aqui, esses cromados. Então, um visual mais clean, mais alinhado com o que a moto traz de originalidade. Outro acessório que a gente colocou, e isso também é fundamental, é o extensor do descanso lateral. Para quem roda bastante, sabe que às vezes você tem que parar num terreno de terra, de areia ou até de grama, e essa plataforma maior ajuda a dar a sustentação necessária que a moto precisa.